E aí, pessoal, agora que você já sabe tudo sobre a quantidade de movimento, chegou a hora da gente ver o que são os choques. Você conhece esse assunto? Se não, vem que eu te explico. Bom, pessoal, então avançando um pouquinho os conteúdos de quantidade de movimento, a gente tem uma parte dessa matéria que é muito importante, que são os choques mecânicos ou também chamadas de colisões, tá bom? O que é uma colisão? Uma colisão ou um choque mecânico é quando dois corpos se chocam, tá? Tem uma interação entre suas superfícies. Nesse caso, a gente fala que existe um choque. E aí, como é que ocorrem os choques? Bom, as velocidades deles precisam ser diferentes no momento em que eles vão se encontrar. E a gente tem três tipos de choques, tá bom? O choque, ele pode ser perfeitamente elástico, ele pode ser parcialmente elástico ou ele pode ser perfeitamente inelástico. Talvez você já tenha visto aqueles vídeos em câmera lenta que uma bolinha de tênis, por exemplo, bate na parede, aí a gente vê ela deformando toda e depois volta e fica perfeitinha, tá? Esse processo de deformar e voltar à sua forma original é o que vai definir a elasticidade de um material. Ou seja, um choque perfeitamente elástico é quando o material se deforma, só que ele volta à sua forma original perfeitamente, certinho? Então, ele não tem o que a gente chama de dissipação de energia. Essa energia dele não é dissipada, seja transformada em outro tipo de energia ou seja conservada na forma de deformação, tá bom? Então, quando a gente tem um choque perfeitamente elástico, esse objeto vai bater em outro e vai voltar, só que sua forma estrutural não vai mudar nem nada do tipo. Quando a gente tem um choque parcialmente elástico, parte da energia é dissipada, tá bom? Então, ele pode ter alguma deformação ou ele pode aquecer por causa da transformação em energia térmica ou vai sair barulho, enfim, parte da energia ela é perdida. E quando a gente tem um choque perfeitamente inelástico, esse objeto ele simplesmente vai bater e vai parar e os dois objetos que se chocaram, pode ser uma bola e uma parede, pode ser duas bolas, podem ser dois carros, tá? Eles vão se unir e vão começar a andar na mesma velocidade. Os dois podem ficar parados ou os dois podem andar com a mesma velocidade, tá? Então, se você quiser esclarecer melhor e visualizar melhor como é que funciona isso, basta pensar num jogo de sinuca, tá bom? No jogo de sinuca, a gente consegue visualizar os três tipos, tá bom? Obviamente, as bolinhas de sinuca, elas não vão ser colididas e não vão ficar juntas, tá? Mas pode ser que você bateu a bolinha branca em outra e elas andem juntinhas na mesma velocidade. Nesse caso, a gente tem um choque perfeitamente inelástico. Quando as duas bolinhas se movimentam, tá? Só que uma vai com uma velocidade e a outra vai com outra, a gente tem choque parcialmente elástico, que é a maioria dos casos. E quando uma bolinha bate na outra, fica parada e a outra se movimenta com a mesma velocidade da que veio, a gente tem o choque perfeitamente elástico, tá bom? E aí a gente tem o gráfico de cada um desses choques, tá bom? Então imagina o seguinte, um gráfico da velocidade. Eu tenho esse objeto que eu coloquei de laranja, que está caminhando numa velocidade, e esse outro objeto azul que está caminhando em outra velocidade. Quando essas duas linhas da velocidade começam a se encontrar, tá? Começam a fazer esse processo de uma encontrar a outra, é porque o choque começou, tá bom? O choque começou aqui. E aí, elas vão se cruzar em um determinado momento e depois eles vão voltar nas velocidades, tá bom? Quando a gente tem essa configuração de que a diferença de velocidade, ou seja, essa menos essa, não muda, então essa menos essa é a mesma diferença de velocidade, a gente tem o choque perfeitamente elástico, tá bom? E aí o que acontece? Essa configuração aqui do meio é importante você visualizar, porque no choque, tá?
Então, quando a gente tem esse X aqui, a gente tem o choque. Essa é a fase do choque. E nesse choque a gente tem duas fases. Antes deles se cruzarem e depois que eles se cruzaram. Antes deles se cruzarem, a gente tem a parte de deformação, tá bom? Então, é quando a bolinha, por exemplo, na parede, está se deformando. Ela está indo encontrar a parede e está se deformando. E aí, quando ela se deforma toda e ela volta para a sua fase original, para o seu formato original, a gente tem esse momento aqui, depois que eles se cruzaram, que é chamado de momento de restituição, certo? Então, a gente tem a fase da deformação e a fase da restituição, ok? Quando o objeto consegue se restituir completamente, de modo que essa velocidade, essa diferença de velocidade aqui continue sendo a mesma do início, a gente tem um choque perfeitamente elástico. Quando eu tenho aqui uma diferença de velocidades que não é a mesma, é menor depois do choque, eu não vou ter um choque perfeitamente elástico, eu vou ter um choque parcialmente elástico. E o choque inelástico, ou perfeitamente inelástico, obviamente, eles vão andar na mesma velocidade. Depois do choque, eles se uniram, eles vão ficar na mesma velocidade. Então, eu só tenho aqui a parte da deformação. Eu não tenho a parte da minha restituição do movimento, certinho? Então, pessoal, isso aqui é basicamente tudo que a gente tem para tratar dos tipos de colisões. Na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso aqui, a restituição desse movimento. Eu te vejo lá.